Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre Agar, que ela está em Gênesis 16, também no capítulo 21. Nós vemos uma história interessante, a manifestação da misericórdia e do amor de Deus para com todos. Deus é amor e justiça também. Então nós vemos nessa história, possivelmente Agar é uma serva egípcia que Abraão acabou adquirindo no Egito e acabou indo com eles numa comitiva peregrinando pelo deserto. E nessa peregrinação, diante da promessa que existia entre Sarai e Abrão de ter um filho, na época se permitia que uma escrava concedesse a um filho e o casal se apropriasse desse filho como se fosse dele. Era lei, toda mulher estéril poderia ter uma escrava, que ela gerasse um filho e se apropriariam desse filho. E eles escolhem Agar, uma serva egípcia, que provavelmente veio no pacote quando o faraó deu animais, deu dádivas para Abraão quando descobriu aquele conflito que Sara era irmã dele. Enfim, não é o que eu quero falar sobre Agar. E nesse contexto, quando ela fica grávida, ela começa, de certa forma, a ter um certo desprezo por Sara. E arma-se uma briga e ela foge. Inclusive o nome Agar é um nome semítico que tem uma relação com fuga. E ela foge para o deserto e vai parar próximo a uma fonte de água. E ela tem um encontro com um anjo, e esse anjo fala para ela que aquilo que ela estava carregando no ventre era uma grande nação. É para você ver como que Deus tem que entender o amor de Deus, porque senão você forma um Deus carrancudo, né, com um raio na mão querendo matar todo mundo. Mas olha o tamanho da misericórdia, não podemos anular nunca João 3,16, o amor de Deus para com a humanidade e a misericórdia dele. Tem que ter isso guardado no teu coração. Enfim, ela acaba voltando. E logo quando ela volta, nasce Ismael. E quando nasce Ismael, passa um período e Deus abençoa, visita o ventre de Sara, já com idade avançada, e ela tem filho, e aí nasce o filho da promessa, que é Isaac. E quando nasce, quando Isaac está sendo desmamado, os judeus, dentro das doutrinas, dos costumes, havia uma festa de desmamamento, e há uma contenda entre Ismael e Isaac. E mais uma vez Sara pede para que Agar e seu filho vá embora. E Abraão ficou temeroso, porque não poderia acontecer aquilo, porque a partir do momento que tinha se assumido aquela responsabilidade de ter tido um filho com uma escrava, e o filho se tornava responsabilidade, e o filho de Abraão era uma responsabilidade dele. E ele consulta a Deus, e Deus fala: olha, ouve a tua mulher e deixa ela ir. Que coisa, né, irmãos? Essa Agar aparentemente é uma personagem que ela não... Ela entra numa circunstâncias muito atípica, porque ela não pediu para sair do Egito, não teve voz para sair do Egito, ela foi dada por Faraó, não pediu para conceder o filho, ela estava debaixo de uma ordenança. Quando você vê, ela estava obedecendo às autoridades instituídas por ela. Logo, abre um precedente para que Deus também a protegesse. Ela não estava sendo rebelde, ela estava submissa às autoridades, e em Romanos 13 é bem claro, para que nós sejamos submissos às autoridades. Era a lei e ela se submetia, mas estava pagando um preço tremendo. E nessa última fuga ela leva o filho dela. E Abraão despede eles com um pão e um odre de água. E na jornada, na peregrinação do deserto, vai acabando a água, acaba o pão, e ela entra em desespero, né? A ponto de deixar o filho dela, Ismael, a uma certa distância para não ver, né? A Bíblia fala que é uma distância de um lançar de uma flecha. E ela se afasta para não ver o filho dela morrer. Porém, mas eu quero trazer o entendimento da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus com o povo que mais para frente dá trabalho até hoje no contexto bíblico cristão, porque Ismael é o pai dos árabes e há um conflito. Mas é interessante saber que Deus nunca abandona ninguém, né? E espiritualmente, o teu pai e a tua mãe não determina
apropriação da salvação que Deus tem para a tua vida. A tua nação, a tua etimologia no mundo espiritual não te impede de alcançar essa dádiva da salvação e a paternidade de Deus. Aqui nós temos dois filhos. O apóstolo Paulo em Gálatas 4, a partir do verso 21, ele vai classificar os dois como filho da promessa, o filho da livre e o filho da escrava. Filho da carne e um filho espiritual, porque era um filho prometido por Deus, né? Mas os dois modelos podem receber a mesma salvação, porque é a misericórdia de Deus. E ele fala, o apóstolo Paulo ainda fala, né, que busque ser filho da livre, né? Busque, como eu não sou judeu, eu tinha uma vida ímpia e hoje eu estou como um gentil. Eu recebi a Jesus Cristo como o único sustento salvador da minha vida e logo recebi a garantia que está em João 1,12, a paternidade de Deus. Olha o tamanho da misericórdia, do amor e da justiça de Deus para com as nossas vidas. Agar, uma personagem extremamente intrínseca, entra num contexto distorcido, sai da terra dela por uma ordenança de uma autoridade, concede um filho por uma ordenança de uma autoridade, vai parar no deserto, mas sempre Deus a socorreu. Sempre Deus tem um socorro para as nossas vidas. Desde que você esteja obedecendo os parâmetros daquilo que é correto, seja verdadeiro, né? Tenha aliança com a verdade, tenha aliança com a submissão às autoridades instituídas, para que você não se torne aquela pessoa que cobra dos outros, mas não faz, porque vai ficar uma lacuna na tua vida. E todo aquele que se aliança com pessoas que estão em desacordo com as autoridades instituídas, paga preço. O amor de Deus, ele quer nos purificar, nos limpar, paga preço, seja de ordem espiritual, seja como filhos da carne, como obras da carne, né? O apóstolo Paulo em Gálatas 4 deixa bem claro como se fosse a luta, falou assim, explicando por que a perseguição, porque os filhos da carne vão perseguir aqueles que são filhos do Espírito. Ele, na sequência, ele vai dar em Gálatas 5, a partir do versículo 19, o que é as obras da carne e o que é o fruto do Espírito. Pode consultar, você vai ver, é tremendo. Representa essas duas nações, né? Carnal e espiritual, né? Mas mesmo que você esteja, você pode ser inserido pelo amor de Deus, por João 3,16, pelo amor que ele tem na humanidade. Ele poderia ter disseminado a geração de Ismael, mas não foi isso que ele fez. Diante de uma necessidade, porque Deus abomina o pecado, mas ele não tem prazer, a Bíblia nos diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque é uma condenação eterna. Ele quer que todos se salvem. Medite nisso, pense nisso, compreenda o amor, a misericórdia e nós agora a graça de Deus vivendo sobre as nossas vidas. Pega a visão do canal do Guerreiro, e eu estou muito alegre, acabei de vir de uma convenção abençoada, encontrei muitos amigos, recebi a unção, a presença de Deus, novas diretrizes. Nação Madureira, ano do Pentecoste e da prosperidade. Pega a visão do canal do Guerreiro e tenha um final de semana abençoado.